Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E todo ano, no dia 31 de dezembro, eu publico no Cinema em Cena uma lista de todos os filmes que eu vi ao longo do ano e especificamente sobre os filmes que eu mais gostei e os que eu menos gostei. E eu vou fazer isso esse ano também, em 2023, como eu faço todo ano. Mas eu decidi também fazer uma coisa diferente, que é fazer um vídeo com esses 10 melhores filmes e um outro vídeo que também está disponível aqui no canal com os 10 piores filmes do ano, na minha opinião. Isso é óbvio, não preciso nem colocar esse asterisco na minha opinião, é óbvio, eu estou falando, é claro que é na minha opinião, mas tem que ressaltar isso porque, enfim, eu já conheço bem como funciona internet e rede social. Essa lista começa com os 10 melhores filmes. Alguns esclarecimentos antes de eu falar quais são os 10 melhores filmes do ano, na minha opinião. Primeiro, antes era muito mais simples eu definir o que era um lançamento no Brasil e o que não era um lançamento no Brasil. Eu costumo fazer, e quem for ver a minha lista, eu vou colocar o link aqui na descrição, eu coloco em negrito os filmes que não estrearam no Brasil comercialmente ao longo do ano. Eu nunca considero festivais, só exibição em festival. Só que com o passar do tempo, isso acabou se tornando uma fronteira muito difícil de você encontrar. Porque muitos filmes são lançados direto em streaming, ou eles passam em festival e depois somem, ou eles são lançados de uma maneira tão ruim em poucos cinemas que você nem sabe muitas vezes que o filme foi lançado. Então é uma dificuldade muito grande, como eu falei, principalmente depois do streaming. O streaming acabou embaçando ainda mais essa fronteira. Então esse ano eu decidi de fazer essa distinção. Eu decidi, olha, quais foram os 10 melhores filmes que eu vi esse ano, ponto. Não interessa se eles estrearam no Brasil ou não. Claro que alguns dos filmes que eu vou falar não estrearam, mas se não tiver estreado, fica a dica, porque eles vão estrear em breve, então você já sabe que, enfim, pelo menos eu gostei muito desses filmes. E não tem spoiler, obviamente, eu não vou ficar, o objetivo desse vídeo não é ficar falando prolongadamente sobre cada filme, é mais para lembrar um pouquinho sobre cada filme e por que ele está nessa lista. Eu não sei, eu sempre acho menções honrosas um negócio meio trapaceiro, mas não tem como, assim, 2023 foi um ano muito rico para o cinema, muito rico. Às vezes eu fico vendo, eu já vi alguém falando, 2023 foi fraco, esse ano foi terrível para o cinema. Olha, eu não sei o que você estava vendo. Eu vi muito filme maravilhoso que eu sei que eu vou carregar comigo por muito tempo. Mesmo, eu acho que 2023 foi um ano extraordinário, tanto do ponto de vista de temáticas diferentes, estéticas diferentes, linguagens diferentes. Me encantou muito esse ano. Então, assim, alguns filmes que não estão na minha lista de 10 melhores, por exemplo, e não é porque eles não mereceriam estar, é porque tem filme demais, então não dava para colocar todos. Mas, por exemplo, o dueto Barbie-Oppenheimer. Eu escrevi sobre os dois filmes, gravei vídeos sobre os dois filmes e gravei um vídeo sobre Barbenheimer, especificamente, porque que os dois filmes juntos combinaram tanto. Então, assim, eu acho que o meu apreço pelos dois filmes já está mais do que estabelecido, é só buscar qualquer um desses vídeos ou os textos no Cinema em Cena. Mas, enfim, acabaram não ficando entre os 10 melhores. John Wick 4, um filme também eu adorei, achei John Wick 4 um filme extraordinário. Acho que eu escrevi também sobre ele no Cinema em Cena. Os Fabelmans, tem uns filmes, e essa é outra questão, assim, tem uns filmes que nem parecem que estrearam esse ano. Você vai ver Triângulo da Tristeza, os Fabelmans, estrearam em janeiro, fevereiro, então assim, contam como vistos esse ano. Mas enfim, embora tenha gostado muito dos Fabelmans, também não ficou entre os 10 melhores. Tem um filme que eu assisti lindíssimo, do Oliver Hermanos, chamado Living, que é uma refilmagem do Viver do Kurosawa com o Bill Nighy. E esse filme também é maravilhoso, enfim, poderia também estar entre os 10 melhores, acabou não ficando porque, enfim, o ano foi muito forte. Esse barulho que vocês estão ouvindo é a Polônia arranhando o estofado da cadeira ali. Polônia, não faça isso, eu não gosto de ficar cortando pedaço desse vídeo. Bom, então vamos lá. 10º lugar. Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho. O Kleber é um cineasta absolutamente extraordinário. É um cineasta que a cada novo filme ele mostra lados novos do seu talento, da sua sensibilidade, que até então não tinham sido completamente explorados. É sempre muito surpreendente, muito prazeroso assistir aos filmes do Kleber, pelo menos até agora tem sido os filmes do Kleber Mendonça. Eu assisti o Retratos Fantasmas no Festival de Cannes. É um filme que ele passou fora de competição. Eu não sei exatamente nem qual que era a expectativa. Eu costumo não gerar... Eu já falei isso algumas vezes, ficar criando expectativa. Então, assim, eu entrei pro filme sem ter muita ideia do que ele se tratava, a não ser
que se tratava por alto de uma declaração de amor do Kleber aos cinemas de Recife. E o filme é muito mais do que isso. Retratos Fantasmas é um filme que ao mesmo tempo é um ensaio pessoal que faz tem uma recordação e uma análise da própria trajetória do Kleber como cineasta, é uma declaração de amor à mãe dele, a maneira como ele foi criado, é uma declaração de amor à cidade e é uma declaração de amor aos cinemas nos quais ele desenvolveu o seu amor pelo cinema, o seu olhar cinematográfico, a sua bagagem cinematográfica e a maneira como esses cinemas de rua, principalmente, estão sendo destruídos, estão sendo extintos. Belo Horizonte, por exemplo, eu posso dizer que tem o Belas Artes e o que mais? Praticamente os cinemas de rua todos acabaram. Viraram templo evangélico, ou ano passado tinham virado, até alguns viraram bingo, mas não existem mais os cinemas de rua. E isso vem com aquele ritual que é quando você vai ao cinema, você vai ao cinema. Era assim, você estava saindo de casa para ir ao cinema. Hoje não, você vai ao shopping. E aí você vai na praça de alimentação, dá um pulo no cinema, enfim. Isso muda um pouco a característica e a natureza do ato de ir ao cinema. Sem falar que os cinemas de rua, por natureza, de um ponto de vista físico, era uma coisa, enfim, sabe, aqueles cinemas com balcão, com cortinas que se abrem, se fecham, né? Ele fala, por exemplo, o Cinema São Luís em Recife, que eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes, um cinema maravilhoso, até os vitrais em torno da tela, de um lado e do outro da tela, enfim, cria uma outra atmosfera para assistir a um filme num cinema de rua. Então ele faz uma declaração de amor ao cinema de rua, ele fala um pouquinho sobre a história dos cinemas de rua em Recife, inclusive trazendo algumas histórias específicas que eu, por exemplo, eu não conheci, que são fascinantes, como, por exemplo, de uma cadeia de cinemas alemã ligada ao Partido Nazista, enfim. Bom, e como eu falei, ele combina muito bem essa coisa dessa declaração de amor ao cinema com a sua história pessoal e uma reflexão sobre os próprios filmes. Eu achei o filme, O Retrato Fantasmas, que além de tudo é um filme bem humorado, sensível, enfim, eu gostei muito e ficou na 10ª posição dos filmes que eu vi esse ano. O 9º melhor filme para mim do ano foi Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu já tinha gostado muito do primeiro Aranhaverso. Eu achei que era um filme extremamente inventivo, não só do ponto de vista de trama, de ter uma trama interessante, de explorar de uma maneira, aí sim, de uma maneira ambiciosa, o conceito de multiverso, que virou clichê nos últimos 2-3 anos e foi explorado de maneira muito, muito básica, pedestre, para um monte de filme. Esse não, o Aranhaverso explorava de uma maneira ambiciosa, pensando nas repercussões possíveis, indo até o limite do que esse conceito permitiria fazer, e além de tudo, esteticamente era um filme de tirar o fôlego. E tudo isso se repete através do Aranhaverso. É um filme que e eu gosto muito disso, é uma continuação que ela não se limita simplesmente a repetir as mesmas batidas do primeiro filme, como se já fez sucesso, vou fazer de novo. Não, ele desenvolve a história, ele leva a história adiante, os personagens evoluem, a relação dos personagens evolui. De um ponto de vista estético, a diferença de estilos específicos para mundos específicos, para personagens específicos, cria um contraste, que é um contraste não só de um ponto de vista de estudo de personagem, não diria estudo de personagem, porque não é o foco do filme, mas enfim, são personagens com personalidades muito bem definidas, e essas personalidades são refletidas no estilo de animação usados para criar esses personagens. E quando esses personagens interagem, e não só há um conflito, ou às vezes um complemento das suas personalidades, de um ponto de vista de personalidade em si, mas também quando há um conflito ou um complemento estético dos estilos de animação de cada um, essa dinâmica de combina, não combina, contrasta, não contrasta, complementa ou não, isso enriquece o filme de uma maneira maravilhosa. É um filme, de novo, tem uma trama muito elaborada, explora o conceito de multiverso de uma forma ambiciosa, é um filme divertido, e a animação do filme é absolutamente espetacular. Eu fiquei encantadíssimo com Homem-Aranha através do Aranhaverso. O 8º melhor filme para mim do ano foi um documentário que eu assisti, acho que no primeiro dia do Festival de Berlim de 2023, um documentário da Claire Simon chamado Nossos Corpos. É um documentário de quase 3 horas de duração e o que ela fez, ela foi numa clínica de atendimento a mulheres em Paris e ele acompanhou, ela se inseriu no dia a dia desse hospital. A Polônia fica quieta.
ela se inseriu no dia a dia desse hospital. Então, ela mesma, inclusive, operou a câmera na maior parte do tempo, o que é muito importante, porque ela estava dentro do consultório, então, para ter não quebrar a intimidade das pacientes que aceitaram participar do documentário. E ela acompanha todo tipo de consulta, desde consultas de rotina, ou consultas para acompanhar uma gestação, até, enfim, consultas oncológicas e outros problemas de saúde gravíssimos. E isso é refletido, inclusive, na maneira como o filme explora a relação entre os pacientes e os médicos. É um filme, inclusive, que é um exemplo do que de melhor a profissão do médico, o que a medicina tem a oferecer, uma medicina que é praticada de maneira humana, considerando o paciente não como um número, como uma estatística ou como um nome num formulário, mas encarando as particularidades, as fragilidades de cada um dos pacientes. E como eu falei, dependendo do tipo de caso que ela está acompanhando, tem momentos no filme de humor levíssimo, são filmes, tem um parto, por exemplo, um parto extremamente humanizado, e que é um momento lindíssimo do filme, e tem outros momentos que são momentos pesadíssimos. Um paciente, por exemplo, que já está fazendo tratamento paliativo porque não tem o que fazer do ponto de vista de tratamento buscando cura. É de uma delicadeza profunda. É um filme que ele não precisa de editorialização, né? Ele tem uma narração no início e no final, porque é necessário, em função até do que acontece, né? Porque esse é um outro detalhe. Durante as filmagens, a própria diretora descobre que ela está com câncer de mama. E ela insere isso no filme, de uma maneira muito honesta. E é claro que isso traz uma outra dimensão para o filme. Não que antes não fosse um filme que tivesse um olhar pessoal, porque é uma diretora que reconhece que o olhar pessoal de um documentarista influencia no que a gente está vendo, no que o espectador vai ver, mas se torna ainda mais pessoal em função do seu problema de saúde. Uma outra coisa interessante é que um dos detalhes, um dos tipos de tratamento que essa clínica oferece é de transição de gênero. Então, por exemplo, ele acompanha 2 pacientes trans, uma que está no começo da transição, ela está inclusive discutindo o tratamento hormonal. Ela é acompanhada da mãe, ela tem 17 anos, se não me engano, e ela vai acompanhada pela mãe, mas ela, ao mesmo tempo, tem várias condutas que ela não pode fazer, porque são condutas que precisam da autorização dos 2 pais, o pai dela não aceita a transição, então o filme discute isso também de uma maneira bem madura. E a outra paciente trans é uma paciente já na meia-idade, em que ela já tem que parar de tomar hormônio, porque isso pode trazer riscos à sua saúde. Então você vê dos 2 lados, nos 2 extremos, e de uma maneira, de novo, muito sensível, sem julgamento. É outra coisa que eu acho linda no filme. Não tem questão religiosa no filme, porque não tem que ter religião. É uma questão puramente de saúde pública. Inclusive esses tratamentos todos que eu estou mencionando aqui, inclusive de transição de gênero, fazem parte do sistema público de saúde. As pessoas não precisam pagar por isso. Por quê? É uma questão de saúde pública. Não interessa o credo do médico, do paciente, da documentarista. Interessa a questão de saúde em si, né? E a relação entre o profissional e o paciente, que é o que deve ser. A religião fica no templo, fica na igreja, não vai entrar no hospital. É um filme que eu achei maravilhoso, esse Nosso Corpo. Então, é o meu 8º filme favorito desse ano. O 7º filme é um filme argentino de terror, Quando acecha la maldad. Quando acecha la maldad. Eu não sei falar, meu espanhol está meio enferrujado. Quando a maldade se aproxima, eu acho. And Evil Lurks é o título em inglês. Quando a maldade se aproxima. Que é de um cineasta chamado Demian Hugna, que dirigiu um outro filme de terror também muito, muito bacana, há 1 ano, 2 anos, chamado Aterrados. Agora você pronunciou, Aterrados. Podia ser simples assim isso também, né? Quando acecha a maldade, enfim. E esse filme é um filme de terror daqueles assim. Bom, primeiro, rapidamente, é um filme de possessão demoníaca. É um filme que se passa num ponto no universo dos personagens em que possessões demoníacas se tornaram algo relativamente comum, já também viraram uma questão que já tem protocolo do governo para agir quando há caso de possessão, e num lugarzinho do interior da Argentina, afastado de tudo, uma comunidadezinha pequena, um cara é possuído e isso, inclusive, iria desvalorizar, todas as pessoas iam ter que abrir mão dos seus terrenos e tal. Então, para evitar isso, eles tentam se livrar ou recolocar, reposicionar aquela pessoa possuída em outro lugar. Isso dá uma série de problemas e o filme acompanha isso.
É um filme que ele tinha tudo para ser um lugar comum do ponto de vista de história mesmo, de clichê, né? De possessão demoníaca. Nós já vimos 1 milhão de filmes sobre possessão demoníaca. Isso prova uma coisa que o Roger Ebert dizia muito: não importa sobre o que é um filme, o que importa é como o filme é sobre aquilo que ele é. E esse, quando a Sete La Maldade, eu tô falando La Maldade, não é isso, mas quando a maldade se aproxima, é um filme que ele tem uma abordagem que é de crueza absoluta, de choque, inclusive. Há um bom tempo eu não experimentava uma sensação, acho que a palavra é essa, de choque tão grande vendo um filme. Tem 3 ou 4 momentos no filme, especificamente, que a minha reação foi a reação assim, de levar as mãos à cabeça. O que está acontecendo? É um filme absurdamente tenso. Você sente que os personagens estão em risco, que a situação está ficando cada vez mais desesperadora. Você entende a mitologia que é criada com as suas regras, que é criada para o filme. Você entende por que cada personagem age do jeito que age, né? Eles são muito condizentes com a própria personalidade. Eles não ficam alterando o comportamento de acordo com a necessidade momentânea do roteiro, não. Eles são coesos dentro da postura deles em relação ao mundo. E é um filme que ele não faz concessões. É um filme que, se ele precisa ser cruel, ele vai ser cruel, e vai ser cruel pra caramba. É um filme, como eu falei, que mete medo, provoca tensão e choque, mas não é um choque barato, simplesmente choque pelo choque. É um choque orgânico, que faz sentido dentro da narrativa. E, enfim, é um filme que me chocou tanto que eu assisti ao filme 2 vezes seguidas, que é uma coisa que eu não costumo fazer hoje. Quando eu era mais jovem, eu costumava ir muitas vezes ao cinema. Eu gostava de um filme, eu vi um filme várias vezes seguidas. Hoje em dia não, não é que eu não vou ver um filme de novo, eu vivo repetindo filmes, eu gostei desse filme, vou ver de novo, mas não logo depois, ver de novo. E eu fiz isso com esse filme porque eu tinha que ver esse filme de novo, né? E ele me segurou da segunda vez, tanto quanto da primeira. Então esse é o 7º, para mim, melhor filme do ano. O 6º melhor filme do ano, para mim, é o filme do Todd Field, Tar, com a Cate Blanchett. Esse sim é um estudo de personagem. E é um estudo de personagem inserido dentro da lógica do Me Too, só que ele faz uma inversão interessante, porque se na maior parte dos casos, isso é fato, os abusadores são homens, aqui a abusadora é uma mulher. E isso cria uma inversão de dinâmica que torna o filme muito mais fascinante. Porque se simplesmente o protagonista fosse um homem abusando da sua posição de influência e abusando de várias mulheres, o filme ele seria o que a gente esperaria do ponto de vista mais superficial, provavelmente. Não é que não há como ter complexidade, mas ele não exploraria nuances que, simplesmente por inverter e ser uma mulher a protagonista, o filme já provoca uma série de discussões e de alterações de ponto de vista que tornam a discussão muito mais complexa. Sem falar que o filme tem no seu centro uma performance que é uma performance que, para mim, foi a melhor do ano passado. Embora o filme tenha sido lançado no Brasil esse ano, né, ele foi lançado nos Estados Unidos no ano passado, tanto que concorreu ao Oscar desse ano. E a Cate Blanchett é a melhor performance da carreira. Ela cria uma personagem com uma personagem tão complexa, tão tridimensional, tão real, que eu até comentei quando eu escrevi sobre o Maestro. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque em Tar, ela fala em certo momento que ela estudou com Leonard Bernstein. Eu fiquei um pouco decepcionado do Maestro nem incluir a Tar em algum momento. Sabe, não é que eu sei que ela é ficcional, mas assim, né, um easter eggzinho, porque, enfim. E é uma personagem que é isso, é uma personagem cheia de contradições, é uma personagem que ela ao mesmo tempo que ela tem um amor profundo pela família, ela é de um egoísmo, de um narcisismo terrível. Ela é uma profissional brilhante, mas ela muitas vezes não sabe expressar essa sua qualidade profissional de uma maneira construtiva, principalmente quando ela está ministrando aula. O filme, de um ponto de vista narrativo, de um ponto de vista de abordagem estética, tem alguns momentos que tem um plano longo de uma aula que ela dá, é um plano longo sem corte, em que a câmera vai alterando, vai se movimentando e alterando o tamanho do quadro, frisando uma coisa, frisando outra, fazendo uma revelação aqui, um momento de narrativa irrestrita ali quando a gente vê a reação de um personagem, mas ela não viu. Enfim, é um negócio espetacular, e que tem um arco que é um arco perfeito e que termina numa cena que eu acho que é uma cena, enfim, sensacional. Tar é um filme que me encantou profundamente, e não só pela performance brilhante da Cate Blanchett, mas sem dúvida nenhuma a performance da Cate Blanchett é um componente indiscutível da qualidade do filme. Tar. O 5º melhor filme do ano, para mim, é um filme brasileiro também, A Invenção do Outro, que é um documentário que eu vi no Olhar de Cinema.
um festival em que acontece em Curitiba, em junho. E A Invenção do Outro é um documentário de 2 horas e meia, mais ou menos, dirigido pelo Bruno Jorge, e que acompanhou em 2019 uma expedição da FUNAI, que tinha como objetivo reunir integrantes do povo corubo que tinham se separado em função de brigas internas, e alguns deles foram para cidades e nunca mais voltaram, e querem voltar, retomar o contato com o seu povo. E se organiza uma missão, uma missão que dura mais de 30 dias, organizada, como eu falei, pela FUNAI, e eles se embrenham na selva para buscar o paradeiro, né, ou então o restante do povo corubo, para poder promover esse reencontro. E o Bruno Jorge, é uma missão que é extremamente delicada, de uma logística intensa, enfim. Então, basicamente, o Bruno Jorge, que é o diretor, é o operador de câmera, enfim, tudo. Ele faz tudo porque não tinha como botar uma equipe de cinema para ir com ele. E isso cria uma imersão do espectador dentro daquela missão, que realmente é como se a gente estivesse acompanhando aquela missão. A gente testemunha os desconfortos que todos eles passam, os momentos de humor, de leveza, de doçura, os momentos de dificuldade, de desentendimento. A gente percebe o respeito imenso que aquelas pessoas da equipe da FUNAI têm pelos indígenas, e o respeito que os indígenas têm por aquelas pessoas, porque sabem que elas são bem intencionadas. E é um filme que tem um respeito também imenso pela cultura daquelas pessoas, dos indígenas. E é fascinante isso, até de um ponto de vista antropológico, porque é um filme que eu não digo que ele funcione como um estudo daquela cultura, mas de maneira inquestionável, ele retrata aquela cultura com muito respeito. Então, tem vários momentos, por exemplo, danças específicas que o filme filma em longas sequências, inclusive usando a câmera lenta de uma maneira ótima, porque não só a câmera lenta, ela ressalta a beleza estética dos movimentos, mas ela ressalta detalhes como, por exemplo, a troca de olhares entre eles, como um outro detalhe que é quando eles se reencontram e a maneira como eles se tocam e choram, se abraçam e tocam o rosto do outro, que é uma coisa que, principalmente, né, numa sociedade em que o toque entre homens, o toque de afeto é uma coisa que é tabu ainda, é algo que talvez a gente tenha o que aprender com eles. É lindo, é um filme lindíssimo, é um filme respeitoso, e é um filme que ele tem um subtexto trágico. Ele não foi criado para ter subtexto trágico, mas acabou tendo esse subtexto trágico porque o líder da expedição é o Bruno Pereira. E o Bruno Pereira que acabaria sendo assassinado no ano seguinte. Então, isso traz para o filme, à medida que você está assistindo ao filme, uma atmosfera de tragédia anunciada. A gente vê que aquele cara, e é um cara... Eu comentei isso quando eu vi o filme em Curitiba. Uma coisa é você ler sobre ele, para quem não conhecia o trabalho do Bruno Pereira, não era familiarizado com ele, eu confesso que eu não era, e você lê e você descobrir que ele era amado pelos seus colegas de trabalho, ele era amado pelas pessoas que ele ajudava, e ele tinha um bom humor e tal. Uma coisa é você ler isso, a outra é você ver. E você testemunhar ele brincando, ele guiando os seus companheiros, ele traçando estratégias, ele sendo sério, ele sendo brincalhão, e você pensar que daqui a um pouco ele seria morto pelos selvagens de verdade, né? Não os selvagens, os indígenas que muitos consideram, principalmente um certo espectro ideológico, como sendo selvagens. Não, selvagens que são realmente os selvagens, os bárbaros, que viriam a matá-lo por interesses, enfim, de exploração de madeira, enfim. É um filme que, isso, ele acaba assumindo um caráter triste, de tragédia, como eu falei, anunciada, mas dentro disso, como diz o próprio título, ele é um filme que nos leva a enxergar, a conceber o outro como alguém que pode ser diferente, mas é a gente. Enfim. A Invenção do Outro. A Invenção do Outro. É um dos melhores filmes que eu vi esse ano. O quarto melhor filme que eu vi esse ano foi um filme também que me emocionou profundamente. Eu já estou vindo emocionado do outro filme, agora, né, vou continuar, porque é um filme que me emocionou tremendamente durante o Festival de Cannes, eu vi em Cannes, que é Dias Perfeitos, é um filme do Wim Wenders, que tem uma performance central do Koji Yakusho, que ganhou, inclusive, merecidamente o prêmio de melhor ator em Cannes, e é um filme de uma delicadeza assombrosa, porque o filme, de um ponto de vista estrutural, de um ponto de vista narrativo, ele é
simples, aparentemente simples. Não é simples, porque, né, para ter essa aparência de simplicidade, um trabalho colossal foi necessário. Mas ele tem uma simplicidade no sentido de que ele não tem trama, ele simplesmente observa o cotidiano do seu protagonista, que é um homem extremamente solitário, que ele trabalha limpando banheiros públicos, acho que em Tóquio mesmo, para a prefeitura de Tóquio, então os banheiros públicos. E a gente vê o cotidiano desse cara, ele acordando, ele molhando as plantas, ele saindo para trabalhar e tomando um café, ele limpando, ele conversando com um colega mais novo dele, ele parando para almoçar. E o que poderia soar, e eu sei que da maneira como eu estou descrevendo, é por isso que eu digo que não é simples, embora pareça ser, pode parecer entediante, aborrecido, na verdade é um filme de uma humanidade profunda e que você fica tocado simplesmente por testemunhar aqueles pequenos gestos, aqueles pequenos momentos daquele cara no seu cotidiano, e você fica não só intrigado para saber por que ele é daquele jeito, né? Por que e de novo, esse é um estudo de personagem, por que ele se impõe àquela solidão. Por que quando, por exemplo, uma sobrinha vai buscá-lo, que a gente torce, eu nem sabia que ele tinha sobrinha, mas de repente ele vai estabelecer um laço, se vai estabelecer, se não vai estabelecer, por que ele faz isso, ou por que ele não faz isso, o que moldou a relação dele com a família, enfim, é um filme que você não consegue desgrudar os olhos da tela, embora nada de espetacular, digamos, aconteça. Mas é isso, é um filme que ele é construído de uma maneira tão humana que às vezes pequenos gestos ou pequenas alterações da rotina, isso é muito lindo e é um trabalho de montagem espetacular, porque a gente vê isso, assim, a gente fica tão habituado à rotina dele que qualquer pequena quebra naquela rotina, por menor que seja, a gente nota, registra, e aquilo tem um caráter, uma dimensão como se fosse uma explosão. E é isso, você fica profundamente tocado, emocionado, próximo àquele personagem, desejando o melhor do mundo para ele, ao mesmo tempo perguntando por que ele talvez não deseja ou ele deseja. Para ele, aquela solidão que ele se impõe é a felicidade. Também o que a gente acredita como sendo o ideal de felicidade não é para todo mundo. Às vezes não é o convívio, não é você, né, ter uma família próxima. Não, às vezes é viver sozinho e ficar, enfim, observando a árvore, tirando fotos para colecionar, para sua coleção particular, sem ser para mostrar para ninguém, de uma árvore, enfim. É um filme lindíssimo, 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 Dias Perfeitos. Já o terceiro melhor filme do ano para mim, ele é o oposto de Dias Perfeitos, porque se o Dias Perfeitos ele é um filme que ele explora a humanidade de uma maneira delicada e nos faz sentir um amor profundo por pessoas, o terceiro filme é o Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, que faz o contrário. Você perde completamente a esperança em qualquer possibilidade que a humanidade vai dar certo. É um filme que, de novo, ele é aparentemente simples, mas essa simplicidade ela custa muito, ela dá muito trabalho para ser atingida. Porque o filme, na verdade, é uma série de tablôs. A câmera estática, filmando o ambiente normalmente num plano conjunto, num plano geral, raras vezes um plano mais fechado, e acompanha o cotidiano da família Rosa, uma família real, que é a família do administrador, do cara que foi administrador de Auschwitz durante um bom tempo. E a gente vê aquela casa, aquela família, né, o cara, a esposa, os filhos, morando atrás ou do lado do campo de concentração, né, o muro do quintal deles é o muro que divide com o campo, e a gente vê o dia a dia dessas pessoas. É isso, e o filme é isso, a gente vê eles fazendo piquenique, as crianças brincando no jardim, a mulher recebendo visitas, que é inclusive vivida pela Sandra Hiller, que teve um ano espetacular, né, com Anatomia de uma Queda também, que não está entre os meus 10 melhores do ano, mas é um filme do qual eu gostei bastante também. E é isso, é o dia a dia de uma família comum, com a diferença que o tempo inteiro a gente tem consciência que do outro lado do muro está ocorrendo um holocausto. Está ocorrendo um massacre brutal, uma das coisas mais horríveis que a humanidade já testemunhou. A gente vê, por exemplo, a fumaça dos crematórios subindo o tempo inteiro, né? E o som, a edição de efeitos sonoros do filme é espetacular, um barulho de motor, uma coisa parece meio monstruosa, que é um motor, ou é a chama simplesmente do crematório, mas é o tempo todo aquele barulho de fundo, enquanto as crianças ali estão brincando, estão rindo, estão se divertindo. Ao mesmo tempo, o filme mostrando, por exemplo, ela recebendo as amigas e elas dividindo, por exemplo, casacos de pele, joias. De onde veio aquilo? Das mulheres que foram para o campo de concentração morrer, os bens foram tomados e foram redistribuídos para as famílias dos oficiais nazistas.
Enfim, é a banalidade do mal na sua essência. Né? Tem uma sequência, por exemplo, que o cara está discutindo simplesmente uma nova forma mais eficiente de matar e se livrar dos corpos, da maior quantidade de corpos possíveis na menor quantidade de tempo. E tratando aquilo não como uma questão de um genocídio, uma questão logística, uma questão burocrática. É um filme, enfim, é um filme aterrorizante. E como eu falei, de uma estética que poderia ser considerada relativamente simples, né, construída através de uma série de tableaus em longos planos estáticos, e isso só ressalta o efeito e a dimensão do horror do que nós estamos testemunhando ali. O meu segundo filme favorito do ano é um filme que eu também vi em Cannes, que me encantou muito, que é O Sabor da Vida, do Anh Hung Tran. E é um filme que eu defendi muito o filme, ele ganhar prêmio de melhor direção, embora lá tenha essa questão, se você ganha a palma, você não pode ganhar mais nenhum prêmio. Eu queria que ele ganhasse a palma, mas ao mesmo tempo ele merecia demais o prêmio de direção, porque é o filme mais difícil de ser dirigido dos que eu vi em Cannes. Porque o filme, basicamente, ele gira em torno de um personagem que é vivido pelo Benoît Magimel e pelo braço direito dele na cozinha. Ele é um cozinheiro profissional, que é vivido pelo Juliette Binoche, e a gente acompanha esses dois, a relação dos dois, mas através do que eles cozinham. O filme começa com uma longa sequência de uns mais de 30 minutos em que eles estão cozinhando. E vários momentos do filme são isso, são eles cozinhando. E é um filme que ele tem uma sensorialidade tão grande que você não só, obviamente você fica, oh meu Deus, que delícia aquilo tudo, mas você percebe o encanto que aquela vida e o ato de cozinhar desperta naquelas pessoas e como elas se comunicam através do ato de cozinhar. O ato de cozinhar, ele deixa de ser simplesmente uma tarefa e vira uma forma de comunicação, além de uma forma de expressão artística. E o filme gira em torno da relação entre esses dois personagens, mas, de novo, muito dessa relação é contada através da culinária, do ato de cozinhar. Então por isso que é um filme difícil, porque é um filme que, pelo menos para mim, não tem absolutamente nada de entediante. É um filme que eu fiquei fascinado, grudado, olhando para a tela do início ao fim, sendo que em longas sequências a gente está acompanhando os personagens, como eu falei, cozinhando. Mas ele é filmado, é decupado de uma maneira tão esteticamente elegante, ao mesmo tempo inventiva, com um ritmo que é tão estudado, tão preciso, e com performances tão impecáveis do Benoît Magimel e da Juliette Binoche, que você não consegue, como eu falei, desgrudar os olhos da tela, e você passa a se importar profundamente com os personagens e a conhecê-los. Né? Você sabe o que os move, o que os irrita, o que um enxerga no outro, em termos de, né, o que eles amam no outro, o que pode eventualmente irritar um no outro. É um filme, enfim, é um filme difícil de descrever. É um filme dificílimo de descrever e como eu falei, dificílimo de dirigir sem que ele se tornasse um porre, uma coisa presunçosa, sem sentido, entediante. E o filme é o oposto de tudo isso. Eu fiquei absolutamente encantado com O Sabor da Vida. E, finalmente, o meu filme favorito do ano, o primeirão, o topo da lista, o melhor, aquele que eu vou guardar no meu coração de uma maneira especial para todo sempre, é uma comédia romântica que eu vi. Mentira, é o filme de Scorsese. É óbvio que é o filme de Scorsese. Assassinos da Lua das Flores. Ora, como não seria? É um filme que, se ele tivesse concorrido em Cannes, ele teria vencido a Palma de Ouro. E se não tivesse vencido a Palma de Ouro, todo mundo ia falar que é absurdo, ele merecia ter vencido a Palma de Ouro. Porque é um filme... Enfim, o Scorsese é um diretor que é difícil falar, porque o cara é brilhante, o cara é genial. Ele pega uma história, ele ao mesmo tempo ele cria uma alegoria, mas ele cria um registro histórico muito fiel aos fatos. Ele faz daquilo uma auto-reflexão sobre o próprio ato de filmar uma história que não pertence a ele, e como isso é uma intrusão, mas também pode ser algo positivo. Mas ele reconhece esse papel dele de intruso, ele se coloca na tela. Ele sempre fez, eu discuto isso no meu curso sobre o Scorsese, ele faz ponta em boa parte dos filmes dele, mas eu não consigo lembrar de nenhuma ponta que tenha sido tão significativa de um ponto de vista de autoralidade, igual a ponta que ele faz aqui na participação que ele faz aqui no Assassinos da Lua das Flores, que também tem performances brilhantes de todos os envolvidos, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, enfim. Eu escrevi sobre o filme, eu gravei vídeos sobre o filme, então eu não vou ficar aqui me repetindo. Tem crítica no site, tem um vídeo aqui no canal, mas para mim, Assassinos da Lua das Flores não só é um dos melhores filmes da carreira do Scorsese, mas é o melhor filme que eu assisti em 2023. E é isso. Um grande abraço e bons filmes.